enamored with your own beauty, and your whole theological focus now is how you can be smarter, better looking, more prosperous. You lost the call of God, church! Quem não te glorificará, pois só tu és santo. E por isso todas as nações virão e te adorarão. Cante maravilhosas são tuas obras, ó Deus. Todo poderoso, justos e verdadeiros são teus caminhos. Jeremias capítulo 5. Jeremias capítulo 5, versículo 1. Diz assim: Dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, informai-vos, e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. Vamos orar. Santo Deus, em nome de Jesus, seja o Senhor glorificado e exaltado na nossa vida. Não há outro Deus como Tu, ó Pai. Assim como está escrito, que diminua eu para que Tu cresças. Meu Pai, manifesta o poder do Teu Espírito Santo, pois a letra em si, meu Pai, ela mata, se não tiver o Espírito. Meu Deus, então precisamos da Tua essência, ó Deus. Precisamos do Teu Espírito para dar vida aos nossos corações caídos, para dar vida, meu Deus, a corações, ó Pai, que não têm expectativa alguma de vida, para dar vida, meu Deus, para nós, que, meu Deus, por muitas vezes não acreditamos na Tua volta, que muitas vezes não acreditamos na manifestação do Filho de Deus. Ah, meu Pai, nos ajuda, nos orienta, fala conosco, nos capacita, levanta a nossa vida, Pai, para termos cada dia comunhão com o Senhor, para termos cada dia, Pai, comunhão com a Tua palavra, conhecendo o Teu caráter, conhecendo o que o Senhor quer, pois precisamos do Senhor, necessitamos muito de Ti, ó Santo Deus, ajuda-nos. Só Tu és o Todo-Poderoso, digno de receber honra, glórias e louvores. Não há outro Deus que merece ser exaltado, só o Senhor. Então manifesta o Teu Espírito, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muita atenção nessa manhã. Evite até respirar para poder entender. Vamos lá. Diz no versículo 1: Dai voltas às ruas de Jerusalém e vede agora, informai-vos e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. O que acontece? Nesses capítulos 5, 6, 7, 8, o profeta Jeremias, ele sempre anunciou, assim como os outros, o juízo de Deus, que era para o povo voltar aos caminhos de Deus, para o povo voltar às Escrituras, para o povo voltar a ter contato com Deus, para o povo se arrepender dos seus pecados, para o povo sempre estar aos pés de Cristo, ou, melhor dizendo, aos pés do Deus Altíssimo. Então ele sempre veio anunciando isso, para o povo se arrepender, para o povo voltar, consertar os seus caminhos. Mas, como de praxe, como de costume, Israel, Jerusalém, Judá, o povo de Deus já não estava servindo a Deus como deveria. Estavam servindo a Deus, cada um conforme a sua própria vontade. E isso ocorreu que em Deus causou uma profunda tristeza em Deus, a tal ponto de Jerusalém ela ser destruída em 586 anos de Cristo. Antes de Cristo, ela foi destruída por causa da maldade do povo, por causa da corrupção que havia naquela cidade, da injustiça. As pessoas julgavam as outras com injustiças. Os juízes, as pessoas não tinham comum acordo, e sim mais ou menos como acontecia em Coríntios. Um entrava em juízo com outro irmão, cultuava a outros deuses,
queria buscar a Deus, mas na verdade tinha um outro Deus, oferecia seus filhos como sacrifício a outros deuses, oferecia seus próprios pertences para bruxarias, para altas magias, magia negra e assim vai. E depois iam cultuar a Deus. Então havia essa mescla de Deus. Mas nós sabemos que Deus diz: o Deus de Israel é o único Deus. Eu sou o Senhor, Deus verdadeiro, o único Deus. Não há outro além de mim. E aqui ele diz: dai voltas às ruas de Jerusalém e vede agora, informai e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há homem que pratique a justiça, ou busque a verdade. Olha o estado que chega a corrupção no meio do povo de Deus. Dai voltas. Dai voltas. Procura, informa, observa e vê se você acha alguém. Vê se tem alguém. Ou se há homem que pratique a justiça, ou busque a verdade. No meio dessa terra corrupta, no meio dessa terra podre, cheia de maldades, no meio desse povo que fala que é o povo meu, vê se tem alguém que pratica a justiça, que busca a verdade. Como assim? Vê se tem alguém que é quebrantado. Vê se tem alguém que não busca os seus próprios interesses, mas busca a minha vontade. Vê se tem alguém. Olha, observa, informe-os. Vê se tem alguém. Tem alguém, por acaso? Tem alguém que esteja apto para isso? Tem alguém que está me ouvindo? Tem alguém que está disposto a fazer a minha vontade? Tem alguém nas ruas, nas praças, nos lares, né, nas esquinas, em qualquer lugar? Tem alguém que quer ouvir a minha voz? Tem alguém que está disposto? Já é o primeiro anúncio, primeira palavra descrita, primeira mensagem informada. Versículo 3. É muito longo. Vamos tentar resumir. Ah, Senhor, porventura não atenta os teus olhos para a verdade? Feriste-os e não lhes doeu. Consumiste-os e não quiseram receber a correção. Endureceram as suas faces, mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Deus, às vezes, nós temos uma impressão de Deus. Causamos em nós uma certa impressão. Uma impressão de um Deus ruim, uma impressão de um Deus que é carrasco, uma impressão de um Deus que é vingativo, uma impressão de um Deus que é severo, é duro. Mas nós vemos em toda a Escritura que Deus, Ele é amor. Além dele ser amor, Ele é santo, Ele é justo. E com isso, Ele sempre tentou trazer o povo de volta para Ele. Ele sempre tentou trazer o povo dele de volta para ter contato, para ter comunhão com Ele, para ter elo com Ele novamente, para restabelecer a aliança que foi feita. Só que o povo não ia até Ele, ia até outros deuses. E é isso que ocorreu aqui. Isso que ele diz: feriste e não lhes doeu, consumiste e não quiseram receber a correção. Sabe o que só queria de Deus? Queria receber só apenas as bênçãos de Deus. Não gostam da correção. Não receberam a correção de Deus. Não receberam a repreensão de Deus. Quando Deus chamava-os na repreensão para eles endireitar os caminhos, não gostavam. Saíam e iam após outros deuses. Mas queriam buscar a Deus somente pelas bênçãos. Somente pela terra produtiva. Somente pelo aquilo que Deus dava. Buscava a Deus somente por isso. Não muito diferente dos dias de hoje. Não muito diferente dos dias atuais. Nós vivemos dias em que o povo está disperso. Em que nós olhamos num cenário cristão ou evangélico, ou no evangelicalismo, como queira, nós vemos um número muito extenso de crentes, de cristãos. Nós vemos um número absurdo de cristãos, e cada vez mais crescendo isso. Só que não querem a correção de Deus. Apenas carregam isso.
que é cristão, que é evangélico, que é crente, que pertence a uma denominação, pertence a um grupo religioso, pertence a alguém, está sob os cuidados de alguém, apenas tem esse título, esse rótulo, mas não ama a repreensão, a correção de Deus. Quando Deus o repreende, não gosta. Quando Deus o repreende, sai. Quando Deus o repreende, já tem Deus como ruim, já tem Deus como um carrasco, como uma pessoa que odeia, como uma pessoa que quer matar, arrebentar. Não gosta das repreensões de Deus. A tal ponto de endurecer as faces, mais do que uma rocha. Sabe o que é isso? A pessoa ser tão dura de coração. A pessoa ela ser tão dura, mas ela ser tão resistente à palavra de Deus, que ela é comparada a uma rocha. É mais resistente do que uma rocha. Por quê? De uma rocha, Deus conseguiu tirar água. Saiu água. Do ser humano, não sai. Da rocha, saiu a água. Moisés bateu lá, saiu. Só que do ser humano não sai. Sabe por quê? Por causa da dureza da face. Por quê? Porque não está disposto a Deus. Não está disposto a agradar a Deus. E se não está disposto a agradar a Deus, não tem como ser um filho de Deus. Por quê? A todos quantos receberam, a todos quantos recebeu Jesus, deu-lhes o poder de ser chamado filho de Deus. E como que nós podemos falar que estamos verdadeiramente em Deus, em Cristo? Estamos verdadeiramente na fé, sendo que nós não aceitamos ou odiamos as repreensões de Deus. Nós não gostamos quando Deus fala para nós que nós somos orgulhosos. Como diz as Escrituras, se não me falha, memórias que em Abacuque. Fala, você é o orgulhoso. Nós não gostamos quando Deus fala isso de nós. Mas quando é vindo palavras de bênçãos, nós adoramos, gostamos, glorificamos, batemos palmas, fazemos várias coisas. Mas quando Deus nos repreende, nós não gostamos. Nós não temos o mesmo carinho, sendo que Deus nos repreende, Ele repreende aquele que Ele tem por filho, aquele que Ele ama. E aquele que aceita a repreensão, Ele tem por filho. Continua, versículo 7. Como vendo isto, te perdoaria? Uma das coisas que eles fizeram. Teus filhos me deixam a mim, e juram pelos que não são deuses. Quando os fartei, então adulteraram, e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Deus fala, vendo isso, te perdoaria? Chega a um ponto até de colocar interrogação naquilo que é certo. Vendo isso, te perdoaria? Teus filhos me deixam. Como que eu vou perdoar, sendo que eles me deixam? Para eu perdoar, eles têm que vir até mim. Eu vou perdoar eles que eles estão indo longe? Eles estão cada vez mais distante? Eles estão indo cada vez mais para longe de mim? Como é que eu vou perdoar? Para eu poder perdoar, eles têm que me pedir perdão para mim, eles não pedem, estão indo cada vez mais longe. Quando eles se fartaram, quando eu fartei eles, deixei eles bem, adulteraram. Foram em casa de meretrizes, se ajuntaram em bandos. Viveram de uma forma dissoluta, viveram de uma forma totalmente errada. Foram até após outros deuses. Muitas vezes isso acontece. Nós, sem percebermos, nós vamos até outros deuses. Como assim? Se o louvor que nós entoamos dos nossos lábios não tem nenhuma base bíblica, não tem nenhuma base escriturística, obviamente o louvor ele significa elogio. Você está elogiando, adorando alguém, reverenciando alguém. Se não é Deus, se você não está cantando as Escrituras, você está cantando outra coisa. Está cantando uma psicologia, um humanismo, relativismo, você está cantando um monte de coisa, mas não está cantando as Escrituras. E você está adorando, obviamente, um outro Deus também. Então você pode estar dentro de um lugar chamado igreja e você pode estar cultuando
outro Deus. Você pode estar cantando, abrindo seus lábios para outro Deus. Você pode estar adorando, dando glórias e aleluia para um outro Deus. Por quê? Porque não é o Deus bíblico, não é o Deus das Escrituras. E quando clama, da mesma forma, a oração ela tem que ser bíblica. A oração ela tem que concordar com as Escrituras. Uma oração de poder não é uma oração gritante. Uma oração de poder não é uma oração que você grita e estoura os alto-falantes, não. Essa não é uma oração de poder, essa é uma oração de tolo, de idiota. Essa não é uma oração que transforma, que muda. Não, é só uma oração que você vai ficar rouco pro resto da tua vida. Uma oração de poder é o quê? Uma oração que concorda com as Escrituras. É uma oração que tem coerência bíblica. É uma oração que ela tem livros citados na tua oração. É uma oração que ela não tem versículos isolados, mas ela tem versículos que compreendem toda a estrutura da oração. Ela é uma oração que ela tem começo, meio e fim. Ela é uma oração que ela tem um início, ela tem um meio e ela tem um final. Tudo dentro das Escrituras. E se não é uma oração dessa forma, mediante a base bíblica, nós não estamos orando a Deus. E se não estamos orando a Deus, estamos orando a um outro Deus, que não é o Deus verdadeiro. Então há um certo cuidado que deveria ter em relação a isso. Em relação ao louvor ser cantado, em relação à oração ser pronunciada. E como que eu vou saber se a minha oração é bíblica ou não? E como que eu sei? Mediante a tua leitura. Conforme você ora, o Espírito Santo traz a tua memória para você poder ler, para você poder orar aquilo que você leu. O Espírito Santo traz na tua cabeça o texto que você leu, traz na tua cabeça as palavras que Ele mostrou para você, que Ele revelou, palavras que você nunca viu, nem sequer imaginou que tinha. Ele traz para você na sua memória aquilo que está em oculto, para você poder ir exercitando em oração aquilo, para você poder ir exercitando a tua fé. Dessa forma, ir adorando a Deus. Agora, não pegar partes isoladas e fazer daquilo lá uma base na sua oração. Isso chama-se heresia. Montar para você aquilo que você acha que é certo, aquilo que você acha que é coerente. Onde diz em Pedro, não pega das Escrituras, não faça dela vã interpretação. Não pega dela e faça uma interpretação conforme você quer. Ela não é de vã interpretação, ela não é para você interpretar para si só ou interpretá-la de qualquer forma. Não, ela é para ser examinada com cuidado, com carinho, com zelo, com reverência. Só que aqui, isso eu dei o exemplo atual. Aqui eles estavam fazendo um pouco mais além ainda. Verso 9. Deixaria eu de castigar por estas coisas, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de perdão. Olha o que ele diz: deixaria eu de castigar por estas coisas, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Sabe por que ele fala isso? Porque uma nação, um povo que estava se tornando cada dia mais apóstata, cada dia mais esfriando a sua fé, indo para longe de Deus. E o cuidado de Deus era o quê? Que os profetas anunciavam o juízo de Deus sobre aquela nação. Só que isso não estava ocorrendo. Isso não estava acontecendo. Eles não estavam anunciando o juízo de Deus. Estavam anunciando aquilo que eles queriam, mas não era o santo juízo de Deus. Deus, ele sempre quis ter um relacionamento com o povo. Deus, ele sempre quis ter o povo mais perto. E isso que o povo fazia estava entristecendo a Deus. Isso que o povo estava fazendo estava deixando Deus triste, Deus chateado. Um Deus santo olhando e... como que... ou não vai se vingar a minha alma dessas coisas? Olha o tanto que atinge a santidade de Deus, as maldades que ocorrem nessa terra.
Olha o tanto que atinge a santidade de Deus as maldades que ocorrem neste tempo. As maldades que ocorrem nos dias atuais, nos dias que se chamam hoje. Olha o tanto que não atinge a santidade de Deus. A tal ponto de Deus olhar e falar: como que eu não vou castigar? Não tem como. E isso atinge a mim, isso me afeta, isso eu detesto, abomino. Não tem como. Versículo 12. Olha só o que fizeram. Negaram ao Senhor e disseram: não é Ele, nem mal nos sobrevirá, nem veremos espada, nem fome. Às vezes, já falei aqui, nós falamos de Pedro. Nossa, como que Pedro negou Jesus? Como que Pedro negou Jesus? Como que Judas traiu Jesus? Poxa, Pedro estava do lado de Jesus e Pedro negou. Judas estava do lado de Jesus e ali ele também traiu. Aqui fala em caráter de todos. Negaram ao Senhor. Negaram ao Senhor. O simples fato de nós não obedecermos à voz de Deus, nós já negamos a Ele. O simples fato dele falar para nós fazermos uma coisa e nós executarmos outra, já negamos a Deus. Não precisa de muita coisa. O simples fato dele falar para nós A e nós falarmos Z, já negamos ao Senhor. Imagina de tamanha profundidade que eles estavam fazendo aqui. Imagina de tempos e tempos que eles estavam vindo fazendo tudo isso. Imagina o tanto que Deus já estava suportando, Deus já estava tendo paciência demais, a tal ponto de Deus falar: não dá mais. Um Deus longânimo, que tem uma paciência longínqua, perder de vista. Fala isso. Um Deus que tem uma paciência imensa, uma paciência que se perde de vista a paciência de Deus. Não se compara à paciência humana, é uma paciência de Deus imensa. A maior prova disso é só ver que Ele ainda não enviou Jesus. Como dizem Pedro, Ele ainda não enviou o Filho para o dia do arrebatamento. Por quê? Ele é longânimo, que ainda está esperando que alguns ainda se arrependam. E ó, quanto tempo? A tal ponto dele pegar e falar isso. Negaram ao Senhor. Será que nós não negamos a Deus também? Será que nós não negamos a existência de Deus? Será que nós, na nossa vida, não negamos a prova real de Deus na nossa vida? Será que nós não negamos a Deus assim como Pedro fez? Negou? Será que nós não negamos também? Será que nós não deixamos para trás os mandamentos de Deus? Será que nós não deixamos para trás o que Cristo nos ensina? Será que nós não deixamos para trás todo o sacrifício de Jesus? Será que nós não abandonamos Jesus? Será que nós não abandonamos a cruz? Será que nós não deixamos de servir a Deus verdadeiramente? Será que nós não abandonamos a nossa fé? Talvez a nossa fé já está longe de Deus faz tempo. Talvez a nossa fé nossa vida já está longe de Deus faz tempo e nós pensamos que estamos perto. Nossa vida já pode estar longe de Deus e a gente nem pensa. A gente nem imagina, nem sonha o quão longe de Deus nossa vida está. E nós não estamos nem aí. Fazemos igual o povo aqui. Negaram o Senhor e disseram: não é Ele, nem mal nos sobrevirá, nem veremos espada, nem fome. Sabe o que é isso? Nem mal nos sobrevirá. Nem veremos espada, nem fome. O juízo de Deus não vai vir, não. Ah, que isso? Juízo de Deus? O juízo de Deus não vai vir, não. Nós queremos comer, beber, dormir, casar, se dar em casamento, comprar, vender, como Jesus disse nos tempos de Noé, nos tempos de Ló. Dessa mesma
forma. O juízo de Deus não vai vir. Não precisa se preocupar, isso tudo é história, isso tudo são coisas que muitos falavam, o juízo de Deus não vai vir. Era isso que eles estavam falando, e é isso que a igreja atual prega, que o juízo de Deus não vai vir. E é isso que é anunciado nos dias de hoje, o quê? Que o juízo de Deus não vai vir. Por que é anunciado isso? Porque nem sequer falam. Da mesma forma negam ao Senhor, onde deveria ser abertos os olhos das pessoas e anunciar que a espada de Deus vai passar. E anunciar, como diz em Ezequiel 7, vem o fim vem, o fim de todas as coisas está vindo. Por que isso não é falado? Porque negam ao Senhor. Porque negam. Onde era para ser anunciado, não anunciam. Onde era para ser entoado, falado, não é falado. Onde era para ser proclamado, não é proclamado isso. Não. É dado valor a quê? A dons de línguas, é dado valor a quê? A dons de revelação, a dons de cura, é dado, mas ninguém se preocupa em profetizar. Não, mas eu profetizo sobre Angola. Não, é pregar o Evangelho, é anunciar as Escrituras, é falar em tempo e fora de tempo, como diz a palavra. É anunciar quando há tempo e também quando não tem tempo. Negaram ao Senhor. Não se preocuparam com o juízo, não se preocuparam com a espada, nem se preocuparam com a fome, com a seca. Isso tudo que está ocorrendo nos nossos dias de hoje são cumprimentos bíblicos. Secas, falta d'água. Isso tudo já é o início. Ou já posso colocar do meio para o fim. Sobre a volta de Jesus. Sobre o dia do juízo final. Sobre o dia do grande arrebatamento. Todos os sinais acontecendo. Só que não era anunciado. Era oculto. Era deixado isso como algo oculto. Por quê? Porque eles preferiam se ficar em bandos, se ajuntar, ter números de pessoas, como diz aqui a meretrizes, se ajuntaram em bandos, no verso 7, se ajuntaram em bandos, preferiram andar em bandos, em grupos, ter vários tipos de pessoas que compactuam do mesmo tipo de ideias, de dividir as mesmas ideias, e não ter alguém que fala, não é assim, e não ter ninguém que fala, que abra os olhos e diga, o juízo de Deus está vindo. Não. Essas pessoas eram excluídas. Essas pessoas não se davam atenção. Assim como o próprio Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Um vinha anunciava, o evangelho morria. Outro vinha anunciava, morria. Não se dava atenção. Tal como nos dias de hoje. Negaram ao Senhor. Imagina Deus olhar para um povo que se diz geração eleita, geração escolhida, geração que vai morar no céu. Deus olha e fala, todos esses aí negaram ao Senhor. Todos esses povos, todo esse povo negaram ao Senhor. Mas como negaram ao Senhor? Não gostam da minha repreensão? Não estão diante do meu altar? Não estão diante de mim? Não estão diante dos meus pés? Simplesmente negaram. Não me ouvem. Negaram. Imagina a coisa tenebrosa que será, ou que é, Deus olhar e falar, tudo isso aí me nega, mas eu uso o teu nome. Usa, eu sei. Por isso mesmo, você usa já faz tempo o meu nome. Só que de agora chega, a partir de agora chega. Não usa mais. Não pronuncia mais o meu nome. Acabou. Nós não acreditamos no juízo de Deus. Pois eu te digo que ele vai ocorrer. Isso veio anunciado de Jeremias e os demais. E ocorreu posteriormente, 586 anos antes de Cristo. Ocorreu a destruição em Jerusalém.
Foi anunciado e ocorreu. E da mesma forma, está sendo anunciado o fim novamente. O fim de todas as coisas. A volta de Cristo está sendo anunciado. Só que nós não damos atenção. Só que nós não nos atentamos. Estamos desapercebidos. Não damos a mínima quanto a isso. Não damos a mínima com essa mensagem. Em estar com Ele. Em estar atento, estar junto com Ele. Versículo 21 diz: ouve agora isto, ó povo insensato e sem coração, que tem olhos e não vedes, que tem ouvidos e não ouvis. Ouve agora isto, ó povo insensato e sem coração. Meu Deus do céu. Ouve agora isto, ó povo insensato, ó povo sem juízo. Ouve agora isso, ó povo desmiolado. Ouve agora isso, ó povo que não se apluma, não se alinha. Ouve agora, pois isso. E o que mais? Sem coração. Sabe por que sem coração? Sem sentimento. Sem coração, uma pessoa... Quando você vê uma pessoa fazendo maldade, estuprando uma criança, abusando de uma mulher na rua, roubando, fazendo isso, aquilo, você fala, nossa, a pessoa não tem coração, nossa, a pessoa não dá, quanta maldade tem nessa pessoa, para que fazer tudo isso? Meu Deus do céu. Pois é isso que Deus está falando. Quanta maldade há em você. É isso que Deus está falando. Quanta podridão há em você. Quanto lixo há dentro de você. Povo insensato. Como assim? Povo que é disperso. Povo que não presta atenção no juízo de Deus. Povo que não presta atenção naquilo que Deus fala. Povo que não presta atenção naquilo que eu anuncio. Insensato e sem coração. Como assim? Desumano. Sem qualquer tipo de afeto. Sem qualquer tipo de amor para com Deus. Como vimos, sua face é mais dura do que uma rocha. Você sabe o que é isso? A gente não tem mania de falar para os outros, mas você é um cabeça dura. Pois é, é o que Deus fala para nós. A gente chama os outros de cabeça dura, mas Ele fala que a nossa cabeça é mais dura do que uma rocha. E aí? Povo insensato. Aqui isso não chega a doer em nós, não. Deus fala isso para nós. Insensato. Sem qualquer percepção das coisas. Você é um sem coração. Você é um sem coração. Será que você não está vendo tudo que eu fiz por você? Será que você não está vendo todo o sacrifício que meu filho fez por você e você está desprezando? Será que você não vê tudo aquilo que eu fiz, que eu enviei meu filho? Ele chorou, padeceu, sofreu por você e você não tá, e você faz um pouco caso disso? Insensato, sem coração, ruim. Para Deus chegar e falar isso, povo insensato, sem coração, sabe que estava saturado ou não? Só imaginar de um Deus longânimo que demora para se irar. Demora para se irar. Tardio em irar-se significa longânimo. Deus benigno, Deus bondoso, amoroso, eterno. Deus, sabe, amigo. Tardio em irar. Só que esgotou. Só que transbordou. Ele viu no povo que não tinha nenhum tipo de lágrimas. Ele via no povo que não tinha nenhum tipo de pranto. Ele via no povo que não tinha nenhum tipo de dor. Eles não sentiam dor. Eles não sentiam tristeza. Eles não sentiam dor na sua própria alma. Era isso que ele estava vendo. Por isso que ele disse, olha, povo sem coração.
Quando Deus olha para nós lá de cima, o que, que Ele vê? O que, que Ele diz também? Quanta maldade a gente faz. Nos chama de insensatos sem coração. E daí algumas coisas a mais. Versículo 22. Porventura, não me temereis a mim? Porventura, não me temereis a mim? Diz o Senhor. Não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ela não traspassará? Ainda que se levantem as ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não a traspassarão. Peraí, não vai temer a mim? Como é que é? Não vai temer o meu juízo? Ah, não. Ah, não. Essa é demais. Vocês são loucos? Não vai temer a mim? Não, vocês estão de brincadeira com a minha cara. Vocês estão me achando com cara de idiota. Não é possível. Vocês não vão temer a mim, não? Porventura não vai temer a mim? Eu que coloquei a medida certinha. Pus areia por limite ao mar. Eu fiz tudo certinho. Quem é que faz isso? Acaba o mar, acabou a areia. Começa o mar, começa a areia. Coloquei ela por limite. Sei cada grão que ali está. Sei contar cada grão de areia. Você não consegue contar nenhum. Eu sei cada grãozinho de areia, a medida, a porção, tudo certo. Porque fui eu que montei, eu que fiz, eu que criei. Não vai temer a mim? Porventura não temereis a mim? Sabe o que ocorre? Nós vivemos tempo de bênçãos. Nós estamos vivendo tempo de vitórias. Nós estamos vivendo tempo de conquista. Nós estamos vivendo tempo de bênçãos prometidas. Nós estamos vivendo tempos de palavras de amor. Nós estamos vivendo tempos de palavras de carinho, de palavras. Mas nós esquecemos de uma coisa. Que antes disso, bem antes disso, para nós podermos vivenciar isso, é necessário o quê? Arrependimento e estar aos pés da cruz. Nós precisamos entender os preceitos de Deus. Precisamos entender os princípios bíblicos. Onde nós não entendemos, nós invertemos toda a ordem do negócio. Ele supre sim as nossas necessidades. Mas, em primeiro lugar, é o reino de Deus e a tua justiça. Em primeiro lugar, é o que compete à glória de Deus. Em primeiro lugar, é Deus ser glorificado. Não é nós querermos satisfazer a nossa carne e usar de malandragem com Deus para Deus glorificar o nome dele na nossa vida, só para nós termos uma bênção na terra. Aí nós falamos para os outros: nossa, eu tô com isso aqui, eu não tinha nada, hoje eu tenho isso aqui porque foi Deus que me deu. Vamos lá na igreja comigo. Vamos lá na igreja buscar Deus comigo. Olha, eu não tinha nada e hoje eu tenho tudo. É mesmo? Louco, esta noite te pedirão a tua alma o que tens preparado e para quem será. Você tem tudo? Exatamente. Assim como disse na igreja de Laodiceia: rico sou, de nada tenho falta. Ah, nada? Não. Mal sabe que és um pobre, cego, nu e um desgraçado. Nossa. Ué, você não falou que é rico e nada tem falta? E lá diz: mal sabe que és um pobre, cego, nu e um desgraçado. Que coisa. E quer que Deus glorifique o nome dele com coisas carnais. Onde deveria se preocupar em querer agradar a Deus, meu Deus do céu. Deveria se preocupar em querer ser mais quebrantado. Deveria se preocupar em querer agradar mais ao Senhor. Em querer aprender o que é Deus. Em querer aprender mais sobre as Escrituras Sagradas. São tantas páginas, tantos livros.
que nós não sabemos nem sequer versículos inteiros, completos de forma correta. Nós não sabemos nem sequer versículos inteiros, completos, de ponta a ponta, sem errar. Nós não sabemos. E falamos que servimos a Deus. Nós não sabemos. Temos que consultar. Erramos no final, erramos no começo. Nós não sabemos, não temos isso na nossa cabeça. Agora, o que temos na nossa cabeça? Nossa forma de negociar, nossa forma de comprar, nossa forma de vender, nossa forma de pensar, nosso próprio egoísmo, nosso próprio orgulho. Isso nós temos, nossa própria tese, nós defendemos a nossa própria tese. Isso para mim é assim, é certo e errado. Se nós estivéssemos verdadeiramente nas mãos de Deus, se verdadeiramente nós estivéssemos em Deus, nossa vida seria guiada pelo Espírito de Deus. Nossos passos seriam guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ele nos quebrantaria cada dia. Ele falaria conosco cada dia. Nos deixaria no deserto para nós passarmos na prova, para Ele nos examinar, nos avaliar, nos ensinar depois, é assim, assim, aquilo, aquilo outro. Mas não, preferimos seguir a nós mesmos. Preferimos que Deus faça a nossa própria vontade. E nem nos preocupamos com o juízo de Deus. Nem sequer nos preocupamos com a espada de Deus que vai passar. Nem sequer nos preocupamos com o final de tudo. E servimos a Ele de qualquer forma. Negaram ao Senhor. E vem cá, porventura não temereis a mim? Porventura não vai temer a mim, não? Porventura não vai temer ao meu nome? Não vai ter... Como é que é? Tá meio doido? Não vai temer a mim? Eu que criei todas essas coisas? Eu que criei terra, céu e mar e tudo que neles há. Por que não teme a mim? Ó povo insensato sem coração! Disperso. Poxa, quanta graça Deus nos dá, quanta misericórdia, quanto amor. Maior prova disso, como diz as Escrituras, exposta na cruz, exposta em Jesus. E nós nem sequer nos atentamos a isso, que o juízo de Deus virá. A espada do Senhor passará. As 7 taças da ira de Deus está chegando. Os 7 selos serão abertos. Os cavalos já estão começando a aparecer. E nós não nos atentamos quanto a isso. Versículo 23. Mas este povo é de coração rebelde e pertinaz. Rebelaram-se e foram-se. E não dizem no seu coração, não dizem, eles não falam no seu coração: temamos agora ao Senhor nosso Deus, que dá chuva temporânea e tardia ao seu tempo, e nos conserva as semanas determinadas da cega. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados apartam de vós bem. No 23, mas este povo é de coração rebelde. Eita, coração que é uma bagaça. Uma coisa difícil de Deus tratar. Sabe por que é uma coisa difícil de Deus tratar? Porque nós não queremos que Deus trate. Nós não queremos que Deus trate. Como te perdoaria? Diz o Senhor. Por quê? O que eles fizeram aqui? Coração rebelde. Rebelaram-se, fizeram rebelião entre si, ficaram bicudinho, bravinho contra Deus, contra a repreensão dos profetas que estavam falando, ficaram todos cheios de frescurinha. Não, eu saio daqui, eu não quero saber disso. E se foram, sendo que o juízo estava sendo anunciado. Eles se foram. Se foi para longe de Deus, como é que Deus perdoa? Onde diz as Escrituras que um coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor. Mas se foram para longe de Deus.
Mas um dia, 2, 3, 4, 5, 6 anos, 10, 20, foram para longe de Deus. E não dizem no seu coração: tememos agora ao Senhor. Não dizem isso. Eles não falam isso consigo. O que? Tememos ao Senhor, temamos ao Senhor, vamos temer ao Senhor. Eles não falam isso no seu coração. Sabe por causa de quem? Por causa das iniquidades. E os vossos pecados apartam de vós o bem. Simplesmente por causa disso. As vossas iniquidades, os vossos pecados apartam de vós o bem. Que bem! Que bem! O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Se ouvisse a voz do Criador, se ouvisse a voz de Deus, estaria com Ele. E saberia que Ele está corrigindo, Ele está trazendo para perto, sabe para quê? Para ter contato com Ele. Porque Ele cuida, porque Ele quer que você esteja junto com Ele. É exatamente o contrário. Ele não quer que você fique disperso, perdido, mas Ele quer que você fique junto com Ele. Por isso que Ele te repreende. Agora, se Ele não te repreender, você vai fazer aquilo que você quer e vai para longe dEle. É o que acontece nos dias atuais. O que acontece? As pessoas pensam que estão com Jesus, mas na verdade não estão. Por que não estão? Por quê? Porque elas fazem aquilo que elas querem, elas pensam conforme querem pensar, e o juízo de Deus não é anunciado, não é falado, não traz as pessoas para perto, não traz as pessoas para uma vida de oração, não traz as pessoas para uma vida em contato com Ele, não traz as pessoas para conhecer mais de Deus, em conhecer a vontade de Deus. Versículo 31. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. Mas que fareis ao fim disso? O mais duro. Os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. Toda a Escritura, ela tem coerência entre si, como diz. E por terem comichão no ouvido nesses últimos tempos, as pessoas amontoarão para si doutores, segundo as suas próprias vontades, que falem segundo o seu próprio desejo. Os profetas eram para anunciar a palavra de Deus. Era para anunciar a palavra de Cristo. Era para anunciar Jesus. Era para anunciar as Escrituras. E estão anunciando o quê? Festa gospel. Barraca de festa junina, tenda São João, dentro da igreja. Forró gospel. Escola de samba gospel. Casa noturna gospel, a tal ponto que tempos atrás saiu uma modelo na revista masculina, saiu nua na revista masculina, e ela é evangélica. E a preocupação é qual? A preocupação qual que é? Meu carro. A preocupação qual que é? Acabar é o quê? Preocupação é acabar o culto, chegar com a chavinha do carro. Onde meu carro? Onde minha carteira profissional? Onde a foto do meu marido? Olha, eu trouxe aqui uma peça íntima dele. A gente não tem relação sexual faz tempo. Eu trouxe uma peça para você ungir. Sendo que a preocupação deveria
levar a pessoa até Cristo. Mas isso é feito. E sabe o que acontece? O mais triste, eles fazem isso e as pessoas gostam. Isso que é o mais chocante do negócio. Faz isso e ainda as pessoas gostam, elas vão até ele porque gostam. Se não tivesse as pessoas que gostassem disso, não existiriam. Agora, se vai atrás é porque gosta, como diz as Escrituras. E o meu povo assim deseja, o meu povo assim quer, o meu povo gosta. O meu povo gosta dessas coisas. Não gosta do que é anunciado pelas Escrituras verdadeiras, mas gosta daquilo que é falso. Porque aquilo que é falso engana. E aquilo que engana maqueia. E aquilo que maqueia parece bonito, mas por dentro é podre, sujo. E aí? Por quê? O que engana, o que é falso, trata por fora. Então vai te deixar bonito por fora. É um sepulcro aberto. Diz as Escrituras, a nossa boca é um sepulcro aberto. Como assim? Quando a gente fala, está podre por dentro. E é assim que está sendo tratado as vidas hoje. Sem qualquer tipo de preocupação com almas. Sem qualquer tipo de preocupação com uma vida. Mas há uma necessidade muito grande da expansão do Evangelho, do avanço da propagação do Evangelho. Há um avanço muito grande de ser televangelista, de estar na televisão. Há uma necessidade urgente de estar na rádio. Só que, peraí, para poder estar na TV, precisa ter alguém para poder pagar. E para poder pagar, precisa ter dinheiro. E para ter dinheiro, eu preciso motivar as pessoas através de algo, qual elas estão buscando a terem dinheiro. Como assim? Elas vão até a igreja, então eu motivo elas a buscarem a Deus pelo nome de Jesus, enriquece e conseguem tais coisas. Só que, meu irmão, Jesus Cristo de Nazaré, você só fica nesse lugar se você quer. Você só fica nesses lugares se você quiser. Se não for uma pessoa que quer servir a Deus de verdade. O próprio Deus fala aqui, os sacerdotes, eles dominam, eles fazem as coisas pelas suas próprias mãos. Como assim dominam pelas suas próprias mãos? Colocam suas regras, doutrinas. Eles mesmos ordenam você a fazer as coisas dele conforme eles querem e não conforme as Escrituras mandam. Não doutrina você biblicamente a você se vestir como uma mulher de Deus, como um homem de Deus. Mas doutrinam você a se vestir conforme eles querem. Só que na verdade você quer ainda colocar. Não é discipulado a fazer aquilo que não quer. Mas sim quer fazer. Mas só não faz por causa que tem uma regra aqui dentro da tua religião, da tua igreja que não permite. E aí? E aí que o povo gosta. Sabe por quê? Você está triste. Você chega num lugar desse, há aquela recepção, há aquela coisa, aquele momento psicológico. E o povo gosta disso. O povo deseja. Meu Deus do céu. Nós vamos ver se a gente consegue tratar disso. Pelo menos, se Cristo permitir, esses capítulos do 5 ao 8. Hoje não vai dar tempo de ver tudo. No capítulo 6, verso 10, diz: A quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa e não gostam dela. A quem falarei e testemunharei para que ouça? Peraí,
Para quem que eu vou falar? Para quem que eu vou falar e testemunhar? Como assim? Para quem que eu vou falar e mostrar alguma coisa? Para que ouça. Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos. Como assim? Os seus ouvidos, eles não estão aptos para ouvir. Os seus ouvidos, eles não são circuncisados. Eles não têm a marca que é do meu povo. Os seus ouvidos não são batizados. Os seus ouvidos, eles não são aptos. Os seus ouvidos, eles não estão atentos para ouvir aquilo que é meu. E não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, e não gostam dela. As Escrituras tratam da nossa comunhão com Jesus. As Escrituras tratam do nosso contato com Ele. Só que o nosso contato com Ele é diferente do que nós queremos ter contato com Ele. Como assim? Nós queremos nos achegar a Deus com o nosso próprio jeito. Ele diz, correto, aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, vem. Só que a partir da hora que nós fomos até o Senhor, Ele começa o processo da nossa transformação. E quando Ele vai mudar aquilo que nós gostamos, nós não queremos. Aí nós maquiamos aquilo e continuamos servindo a Deus, só que Ele quer mudar aquilo ali. E nós, com isso, acabamos relativizando as coisas. Como assim? Época do pós-modernismo, que entra o humanismo, relativismo, aonde nós começamos, não, isso aqui é certo, isso aqui não é. Sabe por que isso aqui é certo e isso aqui não é? Porque quando o Senhor fala de acordo na frente do teu pecado, você não gosta. Aí você não quer mudar. Aí aquilo, você passa e escolhe outra palavra. É isso que o povo fazia aqui. Gostavam desses profetas. Gostavam deles. Por quê? As mensagens duras, as duras repreensões, não. Por quê? Era para o povo voltar, fazer meia volta e ir de encontro ao Senhor. Se corrigir, se aprumar, mas não queriam. Não queriam. Então elegiam para eles pessoas que falassem aquilo que eles gostavam de ouvir. Aquilo que era gostoso ouvir, aquilo que era enganoso. Como que vai falar para uma pessoa ser próspera, para uma pessoa que quer ser bênção, que ela vai ter alguma coisa, sendo que ela está longe de Cristo? Essa não é a mensagem de Deus. A mensagem de Deus é que para a pessoa se arrepender, assim como está escrito, a vontade de Deus é que todo homem se arrependa. Meu Deus do céu, como é difícil de entender isso nas igrejas atuais. Não é difícil de entrar isso na cabeça. O nome disso é falta de Bíblia. O nome disso é falta de Jesus. O nome disso é falta de contato com Ele. Fazem sabe o quê? É coisa vergonhosa, não gostam dela. Coisa vergonhosa? A palavra do Senhor é coisa vergonhosa. Se Jesus, Ele é a palavra, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, toda a Escritura se fez carne e habitou entre nós. Se Jesus é a palavra e ela é para mim coisa vergonhosa, obviamente eu não gosto de Jesus. E se eu me envergonho de Jesus, Ele diz, aquele que se envergonhar de mim, eu também me envergonharei de vós diante do meu Pai. Olha o risco que estamos correndo. Olha o risco que está passando a igreja mundial, brasileira. Olha o risco que está passando.
nesses shows de curas, milagres, nesses eventos. Ai, meu Deus do céu. Jesus, Ele pode curar, Ele tem poder, Ele não tem poder, Ele tem todo o poder, Ele pode muito bem curar. Ele é segundo a vontade dEle, segundo o querer dEle, segundo o executar dEle, conforme Ele quer, e não conforme nós desejamos. Versículo 13. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá avareza. E desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. Desde o menor até o maior, cada um se dá avareza. Se é falado coisas espirituais, as Escrituras diz: o que é do Espírito, inclinam-se para as coisas do Espírito. Aquilo que é Espírito se inclina para as coisas do Espírito. O que é carne se inclina para as coisas da carne. Então, se é ensinado coisas do Espírito, obviamente que ficará somente pessoas que querem o Espírito de Deus. Agora, se é coisa da carne, obviamente as pessoas vão amar. Ficará pessoas que gostam das coisas da carne. E se é falado as coisas da carne, envolve concupiscências, avareza, luxúria, envolve todas essas coisas. E o povo estava sendo o quê? Avarento. Apego às coisas materiais, apegado ao dinheiro, apegado a tudo que envolvia as coisas dessa terra. E não está sendo diferente dos dias de hoje. Quanto amor tem nas coisas da terra, meu Deus do céu! Quanto amor tem nessas porcarias dessa terra! Quanto amor, quanto apego! Sabe por quê? Porque é pregado, é anunciado os bens dessa terra. Por isso, por esse simples fato, não é ensinado a pessoa a se desligar das coisas da terra. Não, mas é ensinado ela ter amor, ela ter apego às coisas da terra. Querer ter, alcançar algo através da fé, alcançar milhões, bilhões através da fé. Isso não é o Evangelho. Leia, pelo amor de Cristo Jesus, você tem a Bíblia. Isso não é o Evangelho de Cristo, meu Deus do céu. Isso não é Jesus. Vá para as Escrituras que você vai entender. Você mesmo pode estar indo, caminhando por uma condenação. Você pode estar caminhando e não está percebendo. Versículo 14. E curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Como assim? Por cima. Sabe o que eles falam? Que vem, recebe o... Ai, Jesus. Recebe isso aqui. Vai mudar a tua vida. Vem receber a oração milagrosa. Vem receber a oração dos 72 bilhões de pastores. Vem receber o seu óleo. Vem receber o azeite. Vem receber. Vem! Curam superficialmente a ferida da filha do meu povo. Se ficar com raiva, não fica com raiva de mim, não. E nem muito menos de Deus. Ao contrário, dobre os teus joelhos e examina e vê que o Senhor está abrindo os teus olhos. Vê que Ele está abrindo os teus olhos. E curam superficialmente a ferida
da filha do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Por quê? Paz, paz, quando não há paz. Porque o juízo está chegando. O juízo está vindo. O juízo está chegando. O juízo de Deus está vindo sobre essa terra. Não é época de paz. Como assim não é época de paz? Não é época de ficar se preocupando com essas coisas da terra. Não é época de ser avarento. Não é época de ficar abraçando as coisas dessa terra. Não é época disso. Não é época de viver abraçando, tendo amor, apego às coisas terrenas. Não é época disso. Não é. Não é época de... não. É época de nós estarmos atentos, vigilantes, orando e tendo cuidado de guardar os mandamentos do Senhor. De ficar na graça de Cristo. Anunciam paz, paz, quando não há paz. Assim como está escrito, meu Deus do céu, quando disserem paz, paz, virá repentina destruição. Olha aqui que está escrito, parece que foi falado lá na frente, que foi falado aqui. Nós não abrimos os nossos olhos. Versículo 15. Porventura, envergonham-se de cometer abominação? Porventura, envergonham-se? Tem vergonha de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonha. Nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem, no tempo em que eu os visitar. Tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por eles, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos nele. Deus quer colocar aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quer te colocar nos caminhos do Senhor. Mas sabe o que ele fala aqui? Não andaremos nele. Não andaremos no bom caminho do Senhor. Não andaremos no caminho de Cristo. Por quê? Porque diz as Escrituras: aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Para seguir a Cristo, é necessário abandonar o mundo. É necessário abandonar essa terra. É necessário abandonar a avareza. O que tem de crente avarento, o que tem de crente avarento não é brincadeira. De ímpio você já pode esperar. Pois acredite, se bobear, tem até ímpio que não é tão avarento como os cristãos de hoje. Tem até ímpio que não é avarento como os cristãos de hoje. Eles estão tão apegados às coisas dessa terra. Jeová é um amor às coisas dessa terra que não é brincadeira. É doente pelo negócio. Quando tem um, não sustenta com o que é 2, 3. Quando tem 3, não sustenta com 3, que é 4, 5, 6, 7. E assim vai. Quer ter muito, 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 milhões, bilhões, trilhões. E Deus fala: olha, vem cá. Te coloco no bom caminho. Não quero andar por ele. Por quê? A porta é estreita. E juntamente estreito é o caminho que conduz à vida eterna. Ambos são estreitos. Há uma loucura se pensar que a porta é estreita e o caminho é largo. E é o que está acontecendo hoje. Porta estreita e caminho largo. Então está meio estranho o negócio.
Está esquisito. Por quê? É porta estreita e caminho estreito. Ambos são estreitos. Nossa, que peso, né? Só de imaginar. Peso do quê? Peso do quê? Jesus disse: estarei convosco até o final dos tempos. No mundo tereis aflições, eu venci o mundo. Peso de quê? O Espírito Santo estaria convosco, não seria necessário que ninguém vos ensinasse coisa alguma, mas o Espírito ensinaria todas as coisas. Peso do quê? Jesus, quando apareceu para os discípulos, soprou e disse: recebei o Espírito Santo. Que peso é esse? Peso de negar sua própria carne? Que peso é esse? Jesus está te oferecendo a vida eterna. Jesus está oferecendo para mim, para você, para todos nós, a vida eterna, a salvação. Ele está oferecendo para nós, sabe o que? Não ajunteis tesouros nessa terra, onde a traça, a ferrugem consome e corrompe, mas antes ajunteis tesouros no céu, onde nem traça, nem ferrugem, nem nada consome. Ame as repreensões do Senhor. Ame a palavra de Cristo. Ame aquilo que o Senhor fala para nós. Capítulo 7. Muita coisa. Capítulo 7. Capítulo 7, verso 1. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra. E dize: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveres praticardes o juízo entre um homem e o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramar de sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. O que ele fala? Não vos fieis em palavras falsas. Dessa mesma passagem, quando se refere a 3 vezes algo para o povo de Deus, referia-se a algo muito importante. Tal como em Isaías 6, santo, 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 chamado de triságio, 3 vezes santo, Pai Santo, Filho Santo, Espírito Santo. 3, santo, Pai, Filho e Espírito. Quando queria dar uma ênfase em alguma coisa. E aqui ele diz: não vos fieis em palavras dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Sabe por quê? O que adianta templo do Senhor, sendo que Atos 17, 24, o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas? Não vos fiei, não fiquem. Por quê? O que adianta templo do Senhor? O que adianta templo do Senhor, sendo que vocês fazem coisas abomináveis? O que adianta templo do Senhor, sendo que são coisas abomináveis aos meus ouvidos? O que? As vossas palavras, os vossos cânticos, as vossas ofertas.
o que adianta? Capítulo 6, verso 8. Para nós terminarmos, diz: corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não se torne em assolação e terra não habitada. Quando ele fala corrige-te, se conserta. Se conserta. Tem muito mais coisa. Depois vocês leem todos esses capítulos. Tem muito mais coisa. Corrige-te, ó povo de Deus. Corrige-te, ó igreja que atende pelo nome do Deus Altíssimo. Voltem para os caminhos de Jesus. Arrependam-se das suas maldades que tanto fizeram contra Deus, a tal ponto do Senhor, que é longânimo, se irá. A tal ponto de um Deus que é longânimo, se querer vingar a alma dele de uma nação tão corrupta, tão perversa como esta. Arrependa-se, povo que se diz de Deus. Examine as Escrituras. Preguem as Escrituras verdadeiras pelo amor de Cristo Jesus. O juízo do Senhor está vindo. O juízo do Senhor está chegando. O final de tudo está chegando. Jesus está voltando. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. E nele, no Filho, está a vida eterna. Somente em Jesus está a vida eterna. Não está em outro Deus. Não está em outro Senhor. Somente nele. É necessário arrependimento enquanto há vida. A morte virá. Mas aquele que está em Cristo, a morte não tocará. Mesmo aquele que morreu em Cristo, ressuscitará. Mas aquele que morrer sem Cristo, ficará para a segunda morte, que é a morte eterna. Então o Senhor quer te livrar disso. Dessa segunda morte. Dessa morte eterna. Arrependa-se enquanto há fôlego de vida. Enquanto há esperança. Arrependa-se. Volte para Cristo. Volte para as Escrituras. Volte para a palavra. Preguem o Evangelho de Cristo. Preguem a cruz. Preguem Jesus. Aquilo que é escândalo, como diz o apóstolo Paulo, para muitos. A mensagem da cruz é escândalo. Preguem esse escândalo. Preguem a mensagem da cruz. Preguem o significado da cruz.